parte teórica um tanto desnecessária aqui. E aqui, ó. Acho que aqui é o ponto importante para a gente. Né? Um intervalo de confiança para a média. Quando tu estiveres trabalhando com intervalo de confiança que for maior que 30, desculpa, com um espaço amostral, ou seja, uma quantidade de dados que for maior que 30, tu vai utilizar a distribuição normal. Se tu tiver poucos dados, tu vai utilizar a distribuição t-student, tá bom? Ok. Então tá bom. Então, assim, de modo geral, tu vai trabalhar com a distribuição normal. É difícil não ser o caso. Porém, eu vi lá na tua lista, né? Uhum. O professor na prova deu a distribuição t-student, provavelmente para utilizar, né? Não deu de graça. Então, tem que saber utilizar. Agora, uma expressão muito importante para tu decorar é essa aqui. O que essa expressão está te dizendo? O seguinte, que você tem um intervalo de confiança para os seus dados. O intervalo de confiança ele está associado com o nível de significância que tu vai querer para a tua medida. Então, por exemplo, se tu quiser um intervalo de confiança de 95%, tu vai querer o escopo de valores onde 95% dos teus dados vão estar. Eu quero te mostrar um gráfico que mostra, que deixa isso claro, tá? Ah, bem, isso aqui é uma distribuição normal, tá vendo? Uhum. O que acontece é que, dependendo do problema que tu está resolvendo, né, tu pode definir uma probabilidade para os dados que tu está tomando, baseado, claro, em medidas de média e desvio padrão que tu tens, ok? A distribuição normal é um gráfico que tem esse formato de sino aqui, mas o que realmente importa é que a área abaixo desse gráfico é igual a 1. É só com isso que tu consegue definir a tua estatística, porque existem uns axiomas da estatística que te obrigam a ter sempre 100% de chance quando tu estiver calculando todos os eventos possíveis, certo? Uhum. Se a distribuição normal ela está aqui para representar o teu fenômeno, por exemplo, tu tem uma fábrica vamos dizer assim, de comida. E daí no pacote de comida que tu está vendendo, supostamente vem 100 gramas, ok? Se propõe a ter 100 gramas de comida lá. Ocorre que pode ser que venha um pouco mais, um pouco menos, né? Nem sempre eles colocam a quantidade exata, 100 gramas exatamente ali. Mas, obviamente, vai estar em alguma coisa de zero a infinito, vamos dizer assim, né? Tem que Uhum. ter uma quantidade específica lá. E essa quantidade vai ser especificada, né? Vai ser descrita por essa curva aqui. Então, é óbvio, né, que quando tu estiver lidando com as tuas comidas, com a comida ali, o pacote de comida de até 100 gramas, tu vai ter o valor máximo, o valor que mais tem dados aqui, o valor central da tua curva, sendo 100 gramas, que ele supôs para pacote de comida. Claro que alguns pacotes vêm com mais, um pouco com menos, e por isso que as áreas maiores estão justamente perto da média, entendeu? Mas tu tem que concordar comigo que se o pacote se propõe a vir com 100 gramas de comida, é muito improvável que aconteça um erro ao qual ele venha com, sei lá, 2 gramas ou 10 gramas. Ou seja, esses dados mais extremos, eles são descartáveis, certo? Ok. Eles são extremamente descartáveis porque eles tem em si muitos dados, muitos valores de X. A gente espera que, sei lá, né, seja, sei lá, um errinho de 5 gramas para mais ou para menos. Então a gente espera uma curva muito centralizada num exemplo como esse que eu estou falando. Portanto, 95% da possibilidade de dados já vai cortar muito dos teus dados, entendeu? E vai te deixar com escopo de valores muito específico. É para isso que a gente utiliza o intervalo de confiança, tá bom? E é dentro do intervalo de confiança que a gente faz as nossas hipóteses, beleza? Uhum. Então tá bom. Agora que eu te dei toda essa introdução breve aí, então eu vou te mostrar de novo essa equação. É bom tu entendê-la, né? Para conseguir construir tudo em cima dela. Ah, aqui está a equação. O que essa equação está te dizendo? Mi é o valor da média. Provavelmente é a mesma letra que eles usam aí na tua faculdade.
Isso aqui é o para mais e para menos. Eu não sei como é aqui em Portugal, porque eu estou há pouco tempo, mas lá no Brasil a gente às vezes faz pesquisa eleitoral, e daí a pesquisa eleitoral é uma estatística, e eles falam assim, esse candidato está com 40% de chance, 40% dos votos, com 2 pontos para mais ou para menos. Isso que tu tá vendo aqui à esquerda desse símbolo e à direita desse, é o para mais ou para menos, entendeu? Uhum. Aqui está a mesma média que estaria aqui, esse x barra é a mesma média, só que nesse primeiro momento ele vai ser subtraído. Vai ser subtraído por quem? Sigma é o desvio padrão, eu acho que tu lembras do Standard Deviation, né? Uhum. Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Beleza, vamos conversar sobre isso, tá? Uh, raiz de n é simplesmente a raiz do tamanho do teu espaço amostral, ou seja, da quantidade de dados que tu tens. E, finalmente, esse z, quem é esse z? Ele é a confiança que tu queres para o teu problema, ok? É meio estranho falar em confiança quando a gente está falando de matemática, mas é esse cara que vai te dizer o quanto dos dados tu vai pegar, qual que vai ser o nível de confiança do teu problema, ok? Perceba que se a gente está falando de 95% de confiança, é uma confiança menor que 99%, por exemplo. Mas 99% faria a tua gaussiana pegar mais dados, o que pode ser inconveniente. Por isso que fazer um intervalo de confiança ou um teste de hipótese é um trade-off. Ou seja, tu troca dados por para ir mais ao encontro do que tu queres realmente, entendeu? Desprezando situações muito improváveis de acontecer, mas ninguém impede de acontecer, pode acontecer, né? Quem sabe eles, né, nesse exemplo que eu te dei sobre os 100 gramas de comida, quem sabe dá um erro na máquina lá e vem com 2 gramas. Isso é uma probabilidade quase impossível de acontecer, mas pode acontecer, né? Então é nesse Z que vai estar carregando essa informação. Esse Z é da tabela Z. Tu conhece a tabela Z? Já viu alguma tabela Z? Já, sim. Pois é, eu vi na tua prova uma tabela T. Para entender a tabela T, tem que entender muito bem a tabela Z, ok? Uhum. T já é muito mais difícil que isso. Muito mais. Portanto, a gente tem que entender bem isso aqui. Muito bem. Então, tu faz essa conta, né? Obviamente, baseado na intervalo de confiança que tu queres e vai ter, então, valores, né? Para mais ou para menos aí. Aqui, por exemplo, né, eu vou ler rapidamente esse enunciado para ti, mas basicamente tem um tempo, um desvio padrão de 3 minutos para esse evento acontecer e tem 50 de espaço amostral, que é um intervalo de 95% de confiança, ou seja, em quanto tempo vai se terminar em média vai se terminar esse evento aqui do Departamento de Recursos Humanos. Então, fazendo essa conta, né, sendo a média 15, olha só, a média era 15, que a gente leu ali. Desvio padrão 3. Tamanho do espaço amostral 50. E aqui o grande ponto, intervalo de confiança. 95% de confiança, lá na tabela, tu vai obter esse valor, ok? Tá? Uhum. Vai do seu conhecimento saber ler a tabela ou não. Mas é assim que a gente encontra, então, esse intervalo de confiança aqui, tá bom? Para a situação exposta no enunciado, tu tem 95% de probabilidade de que o tempo de ser feito que está sendo proposto lá se dê de 14,1684 minutos até 15,8316 minutos, né? Perceba que tá bom, né? Vamos dizer assim, 95% dos dados estão, vamos dizer assim, com menos de 2 minutos de diferença, concorda comigo? Uhum. Ok. Agora, veja como isso é poderoso, então. Porque uma pessoa desavisada, né, uma vez que 100% iria desde 0 segundos até infinitos minutos, fica completamente sem ideia de quanto tempo se dá esse Essa- evento, entendeu? Diga, pode falar. Não, 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 tava. Ah, tá. Então, tu entende o poder do intervalo de confiança? Ele te deixa bem claro ali onde está a maior chance de ocorrer um evento.
tratar 100% de probabilidade de um evento como esse não vai te trazer informação nenhuma, enquanto 95% deixa o teu escopo de tempo numa diferença de menos de 2 minutos, entendeu? Uhum. É isso aí. É. Então, muito poderoso isso, então, daí que tu percebe a importância disso para teste de hipótese, certo? Então tá, aqui ele vai fazer a mesma coisa, só que para um teste de um intervalo menor, né? Veja como é pequeno, tem que usar t-student. Então eu não vou mostrar porque a lógica é a mesma. Vai fazer um intervalo de confiança para uma proporção. Então perceba que nem sempre as coisas ocorrem da mesma forma. Nem sempre é pela tabela normal. Tipo, na maioria das vezes é. E mesmo para o intervalo de proporção aqui também se utiliza a tabela normal Z, que a gente utilizou lá naquele problema. Uhum. Mas os dados são obtidos de formas diferentes, porque aqui é o tipo de problema onde tu não tem os dados específicos, mas sim porcentagens. Então, né, perceba que ele te dá 300 habitantes e te dá que 128 pessoas apresentam uma insuficiência, não te dá desvio padrão, o standard deviation, né, e te pede as coisas aqui. Deu pouquíssimos dados. Então, numa situação como essa, o máximo que tu pode utilizar é uma distribuição que envolva proporcionalidades, que aqui na minha apostila explica como é. Eu não vou entrar em detalhes para que a gente possa ver mais testes de hipótese hoje, tá? Uhum. Ok. Depois tu dá uma lida, eu vou te mandar o conteúdo aqui, ele é muito bem explicado, tu vai gostar bastante. Porque sabe qual é o problema, Nayara? Às vezes a gente, como estudante, pega livros para estudar e acaba não aprendendo nada. Principalmente os livros de estatística são cheios de símbolos e axiomas muito difíceis de entender. Não sei se tu já passou por isso. Sim, já. Esse é o problema. Esses livros de graduação não são essencialmente para alunos, mas sim para professores, entendeu? Uhum. Para alunos, o que realmente é importante, é válido, são apostilas. Por isso que eu sempre envio apostilas para meus alunos, porque eles tentam estudar, quem me pede aula é porque está realmente interessado, tentou estudar e não conseguiu, porque a forma de ser explicado no livro é complexo mesmo. Então, com essas apostilas, vai direto ao ponto do que o aluno precisa, que é resolver problemas, né? Sim. Então, e tem professor que não desenvolve a apostila e os slides, às vezes, não tem muita explicação, então eu acabo mandando material e os alunos gostam. Muito bem. Bem, ele vai falar aqui dos testes de hipótese, né? O que que resumidamente, o que que é um teste de hipótese? Tu tem um dado já pré-estabelecido sobre algo, mas vem uma informação nova mostrando que aquele dado pode estar errado. Por exemplo, a média de nota de uma escola é 7. Os alunos tiram em média 7. Mas vem alguém e diz, não, eu acho que essa média está errada, porque para uma amostra que eu avaliei aqui, a média deu 8. Daí surge a pergunta: será que essa observação é suficiente para mudar o paradigma da nota na escola? Então, por meio de cálculos do teste de hipótese, a gente chega nessa conclusão se é verdade ou não. Se esse novo dado obtido, avaliando-se uma amostra ali, muda, né, a aceitação sobre os dados, ok? Então, por isso que quando tu vai tratar de testes de hipótese, tens o que a gente chama de hipótese nula e hipótese alternativa. A tua aula lá na França é em inglês ou é em francês? É em inglês. Ah, menos mal, né? Eu ouvi falar que os franceses não gostam muito de ter que dar aula em inglês. Mas eu agora estou em Espanha. A universidade tem vários campos. Ah, que legal. Uhum. Muito bem. Bem, para quem fala português que nem a gente, entender o espanhol não é muito difícil também, né? Não, não é. Menos mal. De toda forma. Então, tem a hipótese alternativa e a hipótese nula. Os nomes são bem semelhantes, acredito. E, bem, então, avaliando-se em cima das médias. A gente vai fazer essa avaliação em cima das médias e envolvendo contas, de novo, novamente, com aquela distribuição normal, ou seja, a tabela Z. Eu vi na tua lista de exercícios, tem uma boa lida nela, né, como tu pode reparar, Uhum. que tu tens utilizado lá o SPSS. Tu vai poder utilizar ele na prova? Hum,
Eu acho que sim, porque é, como é que se diz? Posso ter notas na prova. Acho, Ah, acho. tá. Tu pode ter consulta, né? Vamos dizer Sim, assim. sim, sim. Ah, menos mal. Daí tu tens que saber lá os códigos de resolver no SPSS, né? As coisas que tu precisas. Uhum. Sim. É, de modo geral, no mínimo eles vão colocar uma tabelinha Sim, com, disseram com alguns dados, né? que vão pôr uma tabela. Tem que saber ler, né? Alguma coisa do gênero, saber os dados lá da tabela nova, etc. Uhum. É, tem coisa que dá pra fazer no SPSS, tem coisa que não dá, né? Quero dizer, tu tem que saber no mínimo interpretar o problema, né? É o que eu tô tentando te ajudar mais hoje. A gente estabelecer as bases aqui. Depois eu vou fazer uma conta, eu vou querer que tu me ajude num passo ou outro para eu verificar como é que tu tá também de matemática básica, tá? Ok. Então tá bom. Vamos lá, região de rejeição e tipos de teste. Né? Então, perceba que tu tens alguns tipos de teste possível, né? Esse é um ponto que todo mundo erra lá no SPSS, porque não sabe o teste que está lidando. Existe teste unilateral para a esquerda, bilateral e unilateral para a direita. Como é que funciona isso? Tem vezes que tu supõe que o dado medido, o novo dado, né, esse que vai mudar o paradigma, ele é menor que a média já pré-estabelecida. Então é um teste unilateral para a esquerda aqui, porque é menor, vamos dizer assim. Bilateral é quando tu só está avaliando se é diferente. Daí não interessa se é para mais ou para menos. E unilateral para a direita é a mesma lógica, só que se supõe que é maior que a média pré-estabelecida. Como naquele caso que eu te falei da nota das crianças agora há pouco. Uhum. Muito bem, existem erros aqui, não vou falar sobre isso, depois tu dá uma lida, mas é bem fácil de decorar. Tá basicamente aqui. Decora aí, já era, se precisar. Normalmente precisa, tá? Eu já dei muita aula aí para quem está precisando de essa estatística aqui mais avançada. Eles normalmente pedem essas avaliações de possíveis erros, né? Ok. Uhum. Porque o que que acontece? É um teste de hipótese e tem uma porcentagem de chance de estar certo, né? Ah, para 95% de chance. Mas às vezes tu pega justamente aquele 5% errado, entendeu? Uhum. Então, daí tem nome para esses tipos de erro. Muito bem, para calcular a estatística do teste, veja que é bem parecido com aquilo lá da distribuição normal, né? X menos a média dividido por sigma, que é o desvio padrão, o standard deviation, a dividir aqui por raiz de n. Muito bem, com isso você obtém um valor que você olha lá na tabela Z e avalia, né? Mediante o que o teu problema está pedindo, tá bom? Ok. E Então, diga. o, o N é o quê? O N é o Por tamanho do exemplo? teu espaço amostral. Ele está associado com a quantidade de medições ou de observações que foram feitas. Ok. Então, por exemplo, aqui nesse problema, ó, 36 doentes. Ó, pesquisador tomou uma amostra de 36 doentes. Então, 36 é o N, ok? Ok. Porque a tua pesquisa foi feita em cima desses 36 doentes, dessa pesquisa. Muito bem, vamos avaliar esse problema aqui. Eu quero resolver para você. Eu vou primeiro mostrar a resposta para tu já ter uns spoilers do que eu vou te explicar e depois eu faço a conta. Em Uhum. indivíduos sadios, a taxa de fósforo no sangue tem distribuição aproximadamente normal, ou seja, a gente pode usar tudo que a gente vem conversando até agora. Com média Mi igual a 3 miligramas por alguma coisa aqui. E desvio padrão, ó, o standard deviation, 0,6 miligramas também. Uhum. Com o objetivo de saber se o atritismo, essa taxa média aumentou, o pesquisador tomou uma amostra de 36 doentes e testou sua hipótese, olha só, ao nível de significância de 5%. Então a gente quer 95% de confiança para o nosso problema. E com isso ele observou uma nova média, uma média um pouco maior, tá vendo? Agora a pergunta que surge é: essa média obtida é suficiente para a gente mudar a nossa hipótese nula? Para a gente não considerar mais isso como média para indivíduos sadios, mas sim isso aqui? Né? Essa é a pergunta, tá bom? Uhum. Uh, show. Então vamos lá, vamos lá. H0, ou seja, hipótese nula.
que a média é 3. Hipótese alternativa, que a média é maior que 3. Porque o valor que deu aqui é maior que 3, tá vendo? Uhum. Essa nova observação. E a gente só está interessado em avaliar para maior. Não precisamos avaliar para menor, porque nossos dados só mostraram para maior, né? Muito bem. Então agora o que a gente faz para começar? A gente começa encontrando o z calculado, que é o valor que nós vamos eventualmente avaliar lá na tabela. Então, a média nova menos a média antiga, a dividir por desvio padrão, que lá estava 0,6, lembra? Uhum. Sim. E ele por si só dividir pela raiz quadrada do n, ou seja, do tamanho do teu espaço amostral. Então, fazendo essa continha rapidinho, 1,2. Muito bem, o z calculado é 1,2. Pronto. Agora, para terminar, é bem rápido assim, é uma continha simples. O problema é a avaliação, né, a análise. Uhum. O que a gente faz agora? Bem, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que o nosso problema é um problema unilateral. Porque como a gente quer avaliar só se é maior, então a gente está querendo avaliar só o canto, só esse canto aqui da nossa distribuição. Esse canto aqui mais extremo. E a questão é o seguinte: esse cantinho aqui é o 5% que está faltando no nosso intervalo de confiança. É o 5% mais extremo, tá bom, Nayara? É o 5% mais extremo. Então, por isso que a gente chama o valor do Z que limita essa região de Z crítico. Existe um valor de Z, lá na tabela Z, que limita 95% da área dessa curva. Ou seja, após o valor desse Z, tu tem o 5% mais extremo. Qual é o valor desse Z? 1,645. Se tu for lá na tabela Z, tu vai verificar isso. Ó, aqui tem uma tabela Z. Essa tabela, ela foi dada dessa forma aqui. Mas eu tenho umas outras tabelas que eu posso te mandar, que elas são dadas de outras formas. O que eu quero dizer com isso? Cada uma se adapta melhor à situação que tu estás trabalhando. Uhum. Essa aqui, por exemplo, não se adapta muito bem à situação do problema. Mas era o que ele tinha à mão aqui. Então, o que acontece? Perceba que a área preta lá é a área que vai acumulando, acumulando, até ao final do gráfico tu ter 50% da área, ou seja, 0,5. Por isso que eu acho que tu imagina que quanto maior for o valor do Z, maior vai ser o valor da área, concorda comigo? Uma vez que Z é o valorzinho aqui do eixo horizontal, certo? Uhum. Então, né, o zero está aqui, então quanto maior, mais área tu vai pegando, mais próximo de 0,5 tu estás. E é isso que está acontecendo aqui, olha só. 1,9 ali, ó, já te dá um valor bem alto de área. Então, esse valor aqui é o valor do Z. São as primeiras os dois algarismos que definem o teu Z. E aqui em cima é o terceiro algarismo. Ok? Ok. Então, é isso que está acontecendo. Agora, perceba por que essas caixas vermelhas, né? Porque a gente está interessado justamente na limitação daquele último 5%. Então, no nosso caso aqui, já que a gente está avaliando a partir do meio, a gente está avaliando até chegar no 45, no 0,45, concorda comigo? Uhum. A gente está avaliando desde o meio, mas é claro que a gente tem que, na prática, a gente está considerando desde aqui do começo do menos infinito. Quando ele chega no meio, tu está com 55, tu está com 50% dos teus dados, e a partir então dos 50% que a gente começa a tomar um cuidado para ir acumulando até chegar em 95%, que é, lembrando, o intervalo de confiança do nosso problema. Por isso que ele faz toda essa análise aqui para chegar justamente no 45. Então, o nosso valor de interesse aqui, o nosso Z crítico, está dentro desse escopo. Olha só, 1,645. Então significa que o Z crítico, que vai pegar 95% de intervalo de confiança, de acordo com essa tabela aqui,
É o 1,645, ok? Mas se nós temos que analisar o terceiro número, por exemplo, o 0,04 ou 0,05, porque que o resultado final é 0,4505 em Aham. Porque tu tem que perceber aqui, ó, o que é o número, o que são esses monte de números aqui dentro da tabela? São a quantidade de área acumulada, que na nossa análise é a probabilidade. Uhum. Então tu tá pegando aqui, vamos arredondar, né? Você está pegando 0,45, significa que você está pegando já o 0,50 que está aqui para trás, mais 0,45, ou seja, quanto que é 0,50 mais 0,45? Me fala aí. 0,50 mais 0,45 dá quantos? 0,50 mais 0,45. 0,95. Que é exatamente o que a gente quer, certo? 95%. Sim. Pois é. Então é por isso que eu olho aqui e observo, poxa, eu quero justamente o que está no meio desses dois dados. Uhum. Então por isso que eu tenho que pegar o z que está no meio desses dois aqui, que é 1,645. Porque de ir do 0,04 para o 0,05 é na Uhum. metade, é no 45, concorda comigo? Sim, sim, sim. Pois é. Então por isso que é o 1,645 o z que limita a nossa região. Por isso que está aparecendo aqui 1,645, tá vendo? Ok. Daí vem a análise. A análise é o seguinte: naquela conta que a gente fez ali em cima, esse valor aqui é o z calculado. Se esse z calculado tiver na região crítica, dentro daquela região pontilhada, significa que o dado ele é tão, mas tão extremo que ele está dentro daqueles 5% que a gente normalmente joga fora. Então, a gente não vai poder jogar fora, porque ele é tão extremo que não é possível que tu tenha pegado justamente os 5% mais extremo. É porque, na realidade, o paradigma mudou. A média não era aquela suposta, mas sim a média avaliada posteriormente, a nova média, a média medida depois, né? Uhum. Claro, se o z calculado for maior, mas o nosso caso não foi, percebeu? O nosso caso era 1,2. Ok. Então, mediante a todos os dados que a gente tem, o dado medido, desvio padrão, tamanho da amostra, etc., esse valor a mais aqui não foi suficiente para você mudar a hipótese. Continua a hipótese nula. Continua a gente tendo que aceitar a hipótese nula, que a média é aquela média antiga de 3 mesmo. Uhum. Então, porque o dado não era tão alto. Então, isso é um macete, tá? Macete é tipo uma dica, é um cheat. Na hora da prova, quando tu estiver avaliando e a média da hipótese alternativa for muito próxima da hipótese nula, tu já pode supor a resposta. Né? Tu já supõe assim, poxa, eu acho que a gente vai ter que desconsiderar a hipótese alternativa, porque é muito pequena, a diferença é muito pequena. Então, sabe, aquele tipo de coisa que tu avalia antes de começar as contas para induzir já a tua resposta, entendeu? Uhum. E daí, se tu não chega naquilo, alguma coisa tu errou. Portanto, olha só a conclusão. Tu tem que sempre entender o que tu tá chegando. Né? Na estatística, a gente não chega em nada exato nunca. Então, o que tu tem que avaliar aqui é o seguinte: como o z calculado foi menor que o z crítico, ou seja, esses dados aqui que a gente tem, né? Uhum. Então, olha só, aqui está o ponto. Ao nível de significância de 5%, ou seja, com uma confiança de 95%, nós não rejeitamos a hipótese nula. Ou seja, a gente ainda tem que considerar que a quantidade aqui média era 3 miligramas, tá bom? Uhum. Então tá bom. Então agora eu vou fazer um outro. Agora me diz uma coisa, Nayara, com sinceridade, tá bom? Para eu entender como é que tá a tua situação. Se um problema como esse caísse agora para ti numa prova, teria conseguido resolver ou conseguiria resolver, tu acha? Não, Não? não. Eu percebo, mas acho que tenho que fazer exercícios Sim. e ler um pouco mais. A hora de pôr a mão na massa é um pouco mais difícil mesmo, né? Uhum.
Isso é bom, que bom que tu percebeu. Que tem muito aluno que vem ter aula e acha que com a minha explicação vai entender tudo, assim. Não é assim que funciona, né? Se fosse assim, todo mundo era médico hoje em dia, porque a gente procura tudo quanto é coisa de medicina no YouTube, né? Mas, pô, tem que pôr a mão na massa, tem que estudar e tal. Então eu vou fazer uma coisa aqui, vou fazer uma conta e depois eu vou te pedir uma para fazer uma parecida, tá bom? Ok. Eu vou te ajudando. Vamos lá. Ah, em indivíduos normais, o consumo renal médio é 12, desvio padrão 2,3. O pesquisador interessado em saber se isso realmente ocorre selecionou, olha só, 28 de amostra e obteve um consumo renal médio de 13. Um pouco alto aí, um pouco a mais. Teste a nível de 5% se realmente ocorre o que o pesquisador averigou. Ou seja, a gente tem que avaliar se esse dado maior aqui é maior o suficiente para a gente ter que descartar a hipótese nula, tá bom? Então Uhum. vamos colocar as coisas aqui. Não precisa copiar nada, depois eu te mando, tá? Ok. Então tá bom, H0. A nossa hipótese nula era 12. E a nossa hipótese alternativa é maior que 12. Porque o cara encontrou um dado tanto maior aqui, uns 10% maior. E veja que a gente tem que utilizar a distribuição normal e. Pô, esqueci o que eu ia falar. Provavelmente não era importante, então. Eu acho que não era importante. Ah, sim, lembrei. A gente chama de distribuição normal por quê, né? Porque aquele gráfico, ele é muito frequente na natureza. Ele funciona para uma série de eventos. Tanto é que tentaram até impor ele na hora da pandemia e não funcionava. Uma pandemia não serve para um problema de distribuição normal, porque um problema de distribuição normal, os dados têm que ser independentes e aleatórios. Uhum. Não, não é o caso de uma pandemia, obviamente, porque não é independente, uma pessoa depende da outra, e não é aleatório, porque tem nichos, né, tem lugares que tem mais, tem pessoas que são mais vulneráveis, etc. De toda forma, né, aqui a gente pode. Então, vamos colocar os dados, né, vamos encontrar o nosso Z calculado. Ah, e outra coisa, né, a conta de onde surge isso aqui não dá para resolver analiticamente, vamos dizer assim, só com o computador. Por isso que a gente normaliza. Por isso que a gente faz umas contas aqui com os dados que a gente recebe e pode, por meio da resposta que a gente vai obter aqui, usar a mesma tabela que a gente usou no outro problema. Isso é um tanto estranho, né? Porque era um outro problema, eram outros dados completamente diferentes desse. Uhum. Mas a gente pode, porque a gente está normalizando. Então, o x barra é a nova média, que é 13,45. Eu vou te falar uma coisa. Eu não cheguei a ver com tanto afinco tudo da tua prova até esse ponto, mas eu acho que eu vi lá uma coisa que pode ser bem preocupante. Uns testes de hipótese de umas distribuições bem piores que essas aqui, tá? Ok. Isso aqui é para ser tipo level easy, pelo que eu tô vendo que vai cair na tua prova. Nem quero pensar na prova. Então tá, o sigma é 2,3, então a gente coloca 2,3 aqui, o standard deviation, 2,3 ao quadrado, então, né? E o n é 28. Muito bem. Bem, eu não estou afim de fazer essa conta na calculadora, eu vou fazer no meu software aqui. Se tu quiser conferir, pode fazer aí para aquecendo, porque tu vai ter que fazer uma continha hoje. Trabalhou o dia todo hoje? Não. Não. Tive a trabalhar em matemática, contabilidade, Outra estatística. matéria, entendi. Sim. Faz qual curso? Gestão. Poxa, para que tanta matemática pesada, né? Nem precisam disso. Não sei. Não vejo para que tanto. Bem,
eu cheguei numa resposta aqui muito interessante. Eu, como já fiz muita conta, muita conta nessa minha vida, eu já percebo que o Z que a gente obteve aqui é altíssimo, altíssimo. Ele é tão alto que ele nem está lá naquela tabela da apostila. Ele é muito alto. Lembra que a nossa tabela lá parava no 1,7, alguma coisa assim. Uhum. E o Z que deu aqui foi 3,3, muito alto. O que me leva a pensar, né? O que eu já expus durante essa resolução, Uhum. que eu acho que de fato está muito alto esse valor, então a gente vai ter que aceitar a hipótese alternativa. Ok. Bem, vamos continuando aqui. Uma vez que a gente encontrou o Z calculado, agora tem que avaliar qual é o Z crítico. O Z crítico, ele está simplesmente associado com o nível de confiança do problema. E o nível de confiança normalmente é 5%, tá? Uhum. Então, por isso, eu te recomendo fortemente que tu decore aquele valor que foi trabalhado no problema anterior, 1,645, para tu não precisar ficar olhando na tabela o tempo todo. Ok. Então, de novo, 1,645. E agora eu vou fazer uma coisa que quase nenhum professor aqui em Portugal faz, que é explicar com desenho. Lá no Brasil a gente fala assim: você entendeu o que é que eu desenho? Quando a pessoa não entende uma coisa, sabe? Uhum. Você entendeu o que é que eu desenho? Mas é importante desenhar para perceber o que está rolando, né? Sim. Olha só. Opa, deixa eu ficar bonitinho aqui. Sim. Veja, esse valor aqui é um valor de Z. E Z é o nosso eixo horizontal. Aqui é o meio. E o meio é o zero. Então, para cá tem valores negativos, para cá tem valores positivos. Nós estamos justamente interessados aqui em definir a nossa região crítica. Vamos colocar aqui, claro que não está em escala, mas vamos colocar que aqui é 1,645, tá? Ok. Ou seja, para trás, desculpa, para a frente dessa região, você tem 5% da área do gráfico. Uhum. Isso aqui é 5% da área do gráfico. Como a área do gráfico aqui na estatística representa a probabilidade, então tá aí os 5% dos dados mais extremos, né? Tem que estar muito alto para estar aí. E de fato, o nosso Z calculado tá alto pra caramba, né? Como eu havia dito para você. Uhum. Sim. 3,3 tá muito dentro da região. Muito, muito dentro. Então, o nosso Z calculado está dentro da região crítica. Então, agora com o desenho, a coisa fica muito clara. Poxa, tá ali dentro daquela regiãozinha dos 5% dos dados mais extremos. Então, a gente conclui o seguinte: uma vez que nosso Z calculado é maior que o Z crítico, ele está dentro da região crítica. Sendo assim, para, o, para um nível de significância de 5%, ou seja, um intervalo de confiança de 5%, nós temos que rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, ou seja, que a média verdadeira é maior que 12. Tenho uma pergunta. Diga. Então, a hipótese nula é o, o que vem antes, o, acho que era 13. 12. Ok, então a hipótese nula é o 12 e a outra é o 13, certo? Isso. Veja que, se tu ler bem o enunciado, tu vai reparar que a hipótese nula está sempre associada a um dado pré-estabelecido. Ok. Ó, indivíduos normais com suborrenal médio é esse. Pronto, deve estar em algum livro isso. Uhum. E daí um cara fez uma pesquisa, um novo dado vai surgir e surgiu que é maior. Então a gente vai avaliar por meio da estatística se é confiável esse dado, basicamente, né? Ok. E Beleza. Diga. qual é que nós, qual é que se aceita no final e qual é que se rejeita? Como é que Isso, eu...
Como é que eu sei qual é que rejeito? E se está dentro ou está fora, eu aceito ou rejeito, Se tá dentro, você tem que aceitar a hipótese alternativa. que é a Se tá segunda. fora, você rejeita ela. E- então, aceitar a hipótese alternativa, automaticamente você rejeita a nula, entendeu? Uhum, Então é isso. Então, no problema anterior, no problema que eu lhe mostrei na apostila, uhum. como o valor era menor, como estava fora da região crítica, então a gente teve que rejeitar a hipótese alternativa. Lá naquele caso, a gente rejeitou a alternativa. Aqui a gente teve que aceitar a alternativa. Ok. Essa é a avaliação teórica, tá bom? Uhum. Então agora, deixa eu pegar uma para tu começares, tá? Eu vou te ajudar aos poucos também, não precisa se preocupar. Deixa eu ver até se aquela da tua prova lá é razoavelmente boa para tentar. É, que ela lá tá num nível um pouco acima. Acho que não é legal começar com ela, não. Olha só, caiu uma pergunta sobre erro. Lembra que eu falei pra ti, pra que tu dá uma lida depois? Tem uma pergunta teórica aqui sobre erro. Que legal. Ah, bem, eu acho que não vale a pena já começar pé na porta com essa questão um aqui da tua prova, tá? Tá meio barra pesada. Vamos começar com uma da minha apostila, que Ok. tá na mesma linguagem, tá? Da tua prova tá. Dá pra fazer, mas tá numa linguagem um pouco mais difícil. Deixa eu pegar aqui. Olha, eu não vou ser malvado, não. Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar esse aqui, vamos ver se tu te lembras. Tá bom? Você já tem os spoilers aí, você já viu as respostas desse hoje. Eu vou te mandar o que eu fiz aqui. E tu pode começar da mesma forma que eu. Faça os mesmos passos que eu. Tá lá no teu WhatsApp, tá? Se tu quiseres, Ok. tu pode dar uma olhadinha lá. E começa aí, vai fazendo as coisas e quando tu sentir alguma dificuldade, pode me perguntar, tá bom? Ok. Então tá bom. O importante é que tu tente desenvolver um pouco sozinha, porque se só eu for fazendo, vai chegar na hora da prova de estudar sozinha e tu não vai perceber. Uhum. Porque explicando, eu sempre vou pelo caminho certo, porque eu já vi isso muitas vezes na minha vida, né? E o pior problema para quem tá estudando é que tentar começar e não conseguir. Uhum. Então dá uma tentadinha aí, qualquer coisa tu me fala. No teu curso, tu já teve que estudar cálculo, Hum, derivadas, limites, essas coisas. não sei. Não? Não sei. Então acho que não. Tu saberia, é muito sofrimento. Talvez depois desses exames vamos aprender. Normalmente é antes de estatística. Ah, ok. E Talvez é, o ano passado. é bom que seja antes porque é uma matemática que te treina para as coisas que tu vai ver em estatística. O pessoal chega em estatística, sofre assim que nem tu, porque não treinou a matemática antes também. Uhum.
Acho que estou presa aqui num sítio. Diga. Então, eu fiz 3,12 menos 3, que era a nova média menos a antiga, Certo. e depois a dividir por raiz quadrada de 0,6 ao quadrado. Hum, Acho que já sei o que é que eu fiz de errado. Ah, que bom. Qual é o resultado final que é suposto ser o z calculado? 1,2. Hum, hum, então está errado. Deu-me 1,3. Ah, pode ter sido algum arredondamento, né? Não se Tem preocupe com mal? esses detalhes. Ok. Mas depois não daria o mesmo resultado no final. Daria. Ah, não. O meu está errado. Deu 0,13. Então acho que você dividiu demais aí. Dividiu demais. Tenta dar mais uma verificada. Claro que esquece esses 100s que tem aí, né? Pode esquecer eles. Me manda uma foto aí, qualquer coisa, para poder dar uma avaliada no que tu errou. Ok. Hum, Acho que está assim até agora. Hum, Acho que está algo errado aí. É, o que tá errado é que tu manteve as coisas dentro da raiz, né? Percebe? Tu não tirou a raiz quadrada da conta. Ah, sim, mas aqui eu tirei a raiz na minha cabeça. Não tirei. Depois eu Tá. fiz 0,36 a dividir. Essa raiz quadrada vai em tudo, tá? Não só no 0,6 ao quadrado, vai principalmente no 36 ali. Ok. Então, uma vez que, por regra de raiz, eu posso fazer a raiz do de cima e do de baixo separadamente, isso é uma regra da matemática básica, tá? Uhum. Ah, tu vai ficar com 1,06, desculpa, com 0,6 a dividir pela raiz quadrada de 36. Ok? Mais ou menos. Por que que o de 0,36 saiu? Porque ele não era originalmente 0,36, ele era 0,6 ao quadrado, tá vendo? Uhum. Então, o que que acontece? Quando a gente tem raiz quadrada de algo ao quadrado, corta, não é mesmo? Sim, sim, sim. Então, por isso que ele saiu. Ok. Minha matemática está um pouco enferrujada. Acontece. Essa foi a única matéria de matemática que tu teve na faculdade? Hum, não, hum, mas, por exemplo, eu tive matemática, não tive matemática no secundário e depois vim para a universidade logo com esses cursos de matemática e sem ter 3 anos de matemática. É, aí Então tive complica. décimo primeiro e 12º sem matemática. Aí complica bastante. Eu não sabia que era possível vocês fazerem o secundário sem nenhuma matemática. Estava a fazer humanidades. Era mais curso de letras, mas depois decidi que preferia números. Entendi. Puxa, mas nenhuma matemática, nenhuma? Estranho. Nada. Tinha literatura,
E línguas, maior parte. Continua a dar errado. Agora é? deu 0,02. Bem, olha só. Dá para fazer as coisas aos poucos. Por exemplo, isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa. Se tu não tens calculadora, né? É a mesma coisa que Ah, 16 a dividir por 2. Desculpa, 16 a dividir por 6. já vi qual é o problema outra Ah, é? vez. Eu tirei o 0,6 Ah, e fiz 0,12 a dividir por raiz de 36. Ok. chegou na resposta? Estou a fazer agora. Depois dá um terço e posso fazer um terço, mas fica a 0,3. Ahn, tá. Ah, tá aqui eu escrevi um negócio errado, porque eu não escrevi na ordem certa. Uhum, Mas olha só. Vamos aos poucos, né? ok. Vamos deixar o 0,12 aqui. A dividir pelo 0,6. Uhum, A dividir pela raiz quadrada de 36, que também é 6, né? uhum, Então essa conta, ela tem várias formas de ser feita. Se tu podes usar a calculadora na prova, sim. não tem muito que tu errar aqui, tá? Ok. O que pode ocorrer de erro na calculadora é tu colocar as coisas na ordem errada, né? Que nem eu tinha escrito mais ou menos da forma errada ali. Uhum, O que tu tens que fazer primeiro, eu acredito, para não dar problema na calculadora, é essa conta aqui de baixo, tá? ok. Então faça aí na calculadora, por favor. Dá Ze- 0,1. Da 0,1. Isso. E agora 0,12 dividir por 0,1. 1,2. Aí, chegamos na resposta que a gente queria, certo? Sim, acho que era a ordem Isso. Tem que certa. colocar coisas na ordem. Se puder usar a calculadora, tá ótimo, né? Uhum, Conseguindo colocar as coisas na ordem, não tem erro. Muito bem. Beleza, agora tu podes continuar a conta, né? Vamos lembrar que a gente tem que avaliar as coisas aqui. certo. Tu já encontrou o que é o chamado Z calculado. Uhum. Esse é o Z calculado. Agora o que que tu tem que encontrar? O outro Z, né? Que era 5% igual a 1,645, acho. Isso, exatamente. Mas vamos usar os termos certos para ficar claro. O Z crítico, o valor do Z associado ao intervalo de confiança de 5%, o valor do Z é 1,645, ok? É Uhum, isso que tu vai usar. ok. E agora tu tens que fazer a comparação, né? Hum, agora tenho que saber se Tem que ver qual que é maior. o Z crítico é maior. Então quer dizer que temos que rejeitar a hipótese alternativa. Como o Z crítico é maior, Uhum, nós temos que rejeitar a hipótese alternativa. Exatamente. Por quê? Porque o nosso Z calculado não está dentro da região crítica, uma vez que o Z crítico é maior. Isso mesmo.
Poxa, eu gostei de ver. Para quem não sabia nem, né? Você falou que não estava conseguindo nem fazer as contas Sim, básicas, ó, já conseguiu resolver uma conta de estatística tensa aí. sim. Legal. Poxa, espero ter te ajudado, tá? Foi bem legal. Uhum. Precisando de mais é só me chamar. Já te mandei um monte de material aí. Se precisar de mais coisa, é só pedir, beleza? Ok, tá. Então tá Obrigada. bom. Depois eu vou te mandar um linkzinho lá para me avaliar. Uhum. E, poxa, agradeço demais aí. Ótima noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.